Como é que uma menina que saiu de uma realidade escassa, onde a família mal teve acesso à educação, se tornou advogada e até mesmo empresária com faturamento multimilionário? Como é que isso aconteceu? Eu sou a primeira formada da minha família, fui beneficiária no FIES na faculdade, sempre fui bolsista ali, tem uma história de bolsas no colégio. Eu comecei dando aula como hora-aula, né? Sempre os donos das empresas educacionais ganhando muito mais. E o digital, ele é uma reparação histórica para os professores. Hoje em dia, se você tem uma especialidade, você não é mais refém de uma grande empresa educacional para poder monetizar e nem ganhar pouco como hora-aula. Você consegue lapidar aquele conhecimento no infoproduto e terceirizar esse conhecimento e faturar bastante com isso. Faturei mais de 5 milhões nessa trajetória até agora. Caramba. Tanto como especialista como coprodutora. Eu acho que a gente não pode se limitar. Eu acho que o mercado digital, ele é o contrário, ele é expansivo. Então eu fiz curso de social media, eu fiz curso de gestão de tráfego, eu fiz curso de copy. Não, é especialista em comunicação. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da QuiWi. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é aquele podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse é aquele episódio que vocês vão tirar grandes insights sobre os dois profissionais que mais se complementam no digital. Eu tô falando do especialista e do coprodutor. Sabe por quê? A nossa convidada de hoje é advogada há 9 anos e decidiu potencializar sua carreira junto com as possibilidades do digital. Com toda a sua experiência nesse nicho, ela já impactou a vida de mais de 7 mil alunos através dos seus infoprodutos. Ela também é palestrante e hoje, além de ser expert no seu nicho, ela também atua como coprodutora, contribuindo nas construções de outros profissionais de diversas áreas do mercado. Hoje nós vamos aprender com alguém que esteve dos dois lados da moeda, não é mesmo? É raro, hein? É raro, mas acontece. Especialista e coprodutor da mesma pessoa. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na QuiWi. Estamos falando de quem, Marcelo? Fabiola Amorim. Ah, que prazer, gente. Eu aguardei muito por esse momento. Chegar aqui no podcast da QuiWi, que é uma empresa que eu adoro. Mandar um beijo para minha gerente, a Érica, maravilhosa. E muito obrigada por tudo. Estou muito animada. E olha, vamos também entregar tudo. Todos os segredos da especialização e da coprodução. Legal Boa. Demais. Inclusive, eu já quero saber, Fabiola, como é que uma menina que saiu de uma realidade escassa, onde a família mal teve acesso à educação, se tornou advogada e até mesmo empresária com faturamento multimilionário? Como é que isso aconteceu? Nossa, vai fazer eu chorar bem no começo? Se for viável. Vamos logo. Então, eu sou a primeira formada da minha família, fui beneficiária no FIES na faculdade, sempre fui bolsista ali, tem uma história de bolsas no colégio, e iniciei no mercado educacional como monitora ainda na faculdade de Direito. Mas não era tanto por vocação, era mais por causa da bolsa, sabe? Porque pagavam, para quem era monitor, pagavam. E aí eu precisava de renda, né? Então eu já era estagiária. Então, para complementar a renda, fui para a monitoria. E aí eu descobri uma grande vocação. Na monitoria, eu comecei a lecionar para os meus pares, para outros estudantes de direito, e ministrava aulas. Meu professor acabou que cada vez mais me substituía para eu dar várias aulas, e aí eu fui desenvolvendo para o mercado educacional. Quando eu saí da faculdade, eu postava timidamente as minhas atuações profissionais como advogada, e isso foi potencializando, até que eu comecei a dar aula em cursos presenciais, depois fui convidada por uma grande plataforma de ensino jurídico e em 2021 montei minha empresa de cursos, virei empresária do mercado educacional. E aí hoje eu tenho mais de 7 mil alunos, sou professora de pós-graduação e tantas coisas aconteceram por causa do mercado educacional. E virei coprodutora. A gente tem outros especialistas no mercado de harmonização facial, de consultoria automotiva, um defensor público também que é do mercado jurídico, além dos meus infoprodutos. Caramba, quanta coisa, hein? Que jornada, quantas coisas você fez. Tenho certeza que tudo isso contribuiu muito para a sua profissionalização em cada área. Mas quando você era advogada, você já pensava em fazer algo além do escritório? Tudo começou muito intuitivamente, né? Eu diria que o boom de todo o negócio, né? O plus do negócio foi ali na pandemia. Eu registrava muito timidamente, muito intuitivamente. Eu lembro dos meus primeiros check-ins na advocacia. Até conversei com eles, que a gente teve um super almoço e contei. O Marcelo, meu aluno da monitoria, eu fiz uma audiência para ele. Aí eu disse assim, Marcelo, faz um check-in no Facebook, eu fiz um check-in, comenta, compartilha, diz que foi legal, que eu tive uma excelente atuação, e aí o Marcelo fez isso. E aí, a cada atuação, eu fazia check-ins na época do Facebook, que não tinha stories no Instagram, o Instagram ele não era a principal mídia social para faturamento, né? Então, eu comecei ali com check-ins no Facebook, era tudo muito intuitivo, porque isso hoje é prova social, né? Um super gatilho mental que a gente tem para poder vender, né? Comprovar que o serviço, ele realmente dá resultados. Então, comecei intuitivamente, durante a pandemia,
comecei a fazer lives para esclarecimento, comecei a compartilhar minha rotina, compartilhar soluções, porque na pandemia todos os prazos foram suspensos, a gente teve resolução do CNJ. Enfim, foi um grande caos, né, a pandemia. E foi quando eu comecei no digital, foi quando eu coloquei ali todos os meus conhecimentos no digital à disposição das pessoas. E isso, de verdade, começou para ajudar mesmo, num cunho de sacerdócio mesmo, para ajudar a coletividade, sendo que deu tudo certo. Eu consegui faturar muito com essa boa intenção. E aí, faturei mais de 5 milhões nessa trajetória até agora, tanto como especialista, como coprodutora. E eu acho que o principal sentimento que é o alicerce desses 5 milhões é o ajudar. Genuinamente. Lá na monitoria, onde tudo começou, e tudo foi uma cadeia de acontecimentos. Hoje as pessoas entram no digital por causa do faturamento, tendo a plena consciência de que o digital dá muito dinheiro, e dá muito dinheiro. Mas quando eu entrei no digital, era ainda um mercado escuro. A gente não sabia que fazer live era conscientizar, aumentar o nível de consciência da audiência. A gente não sabia que um cliente comentar na tua foto, ou você gerar uma transformação na vida de uma pessoa, isso era o alicerce de uma prova social para fazer você vender mais. Tudo começou genuinamente e virou milhões faturados, virou o que hoje a gente chama de estratégias de lançamento. Perfeito. Isso é muito legal. Você sente que, hoje, como especialista, né? Esse desejo de ensinar era uma coisa que você carregou desde muito jovem? Você sente que é uma vocação ou foi uma habilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo? Acho que os dois. Acho que tem o quê de vocação. Acho que todo professor tem muito o quê de vocação, sabe? Porque ensinar... eu diria que o digital é uma reparação histórica aos professores, né? Porque antes você ganhava hora-aula. É uma reparação histórica aos professores. Porque o professor geralmente tem uma grande expertise, né? Eu comecei dando aula como hora-aula, né? Sempre os donos das empresas educacionais ganhando muito mais. E o digital, ele é uma reparação histórica para os professores. Hoje em dia, se você tem uma especialidade, você não é mais refém de uma grande empresa educacional para poder monetizar e nem ganhar pouco como hora-aula. Você consegue lapidar aquele conhecimento no infoproduto e terceirizar esse conhecimento e faturar bastante com isso e mudar a vida de outras pessoas consequentemente também. Vamos indo. Eu sei que você bateu aí vários pontos que a mulher fala rapidão aqui. A Bruna ali tão especialista, aqui, comunicação. Especialista. Mas eu queria entender mais profundamente, porque veio toda a sua história foi construída a partir da monitoria, aquela coisa de ensinar. Já vem daí a vocação, você começa a perceber que você consegue fazer os outros conseguirem coisas através do seu conhecimento e tudo mais. Só que quando que você percebeu o digital como sendo uma grande oportunidade ainda na área da advocacia? Como é que isso chegou até você? Porque a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui, às vezes é um anúncio que chega pra pessoa, ou às vezes ela tá saindo de uma situação precária de escassez e ela busca na internet como mudar a vida e aí chega um anúncio. Como é que foi pra ti? Então, eu acredito que eu sou da base do orgânico ainda, né? Como eu cresci e desenvolvi ali em 2019, 2020, 2021, o orgânico ainda era muito forte. Hoje em dia, o anúncio não é à toa que eu fiz o meu marido, que tá ali, o Israel, virar gestor de tráfego, a estrategista. Né? Não é à toa. Eu chamei ele pro mercado digital dizendo, amor, eu estou com essa deficiência, eu preciso de um tráfego. Eu preciso monetizar. E aí, a gente fez um lançamento. Eu lembro que a primeira vez que o Israel fez gestão de tráfego, fez uma gestão de tráfego de um lançamento, foi 30 mil reais que a gente investiu na época. E aí, o Israel, eu vou começar investindo 30 mil reais. Vai, amor, eu confio em você. Se eu escolhi você pra ser meu marido, eu confio completamente em você. E aí ele foi, deu tudo certo. Hoje a gente investe bastante. Mas eu acredito que a virada, de verdade, foi genuína. Foi genuína. Tudo foi genuíno. O começo foi genuíno, ninguém sabia. Hoje é muito claro que se você fizer prova social, script de lançamento, terceirizar seus conhecimentos, gerar ali transformação, aumentar o nível de consciência da sua audiência, você vai vender e vai colocar milhões e milhões no seu bolso. Mas quando eu comecei de verdade, a intenção era simplesmente terceirizar conhecimento. Tanto é que a chave da virada foi quando veio o faturamento. Foi quando a gente abriu a primeira turma. E na primeira turma do meu curso, não era nem lançamento. A gente abriu um perpétuo. A gente abriu o curso, colocou umas mentorias ali para ancorar a venda. E a gente vendeu coisa de 200 cursos no primeiro dia. E foi vendendo ali 1.000, 2.000 cursos ano. Em 2020, eu ainda não tinha a minha empresa educacional. Trabalhava como professora para essa empresa. Braço Jurídico, eu sou muito grata que me abriu as portas. Foram mais de 2.000 cursos vendidos ali em 2020. E aí a minha empresa, aí eu vi que, eu vou virar um empresário do mercado educacional, a reparação histórica dos professores, né? E aí,
montei a minha empresa e desenvolvi a especialidade da coprodução. Porque eu vi que o lucro era maior, eu vi que eu entendia de marketing, de vendas, porque assim, eu acho que a gente não pode se limitar. Eu acho que o mercado digital, ele é ao contrário, ele é expansivo. Então, eu fiz curso de social media, eu fiz curso de gestão de tráfego, eu fiz curso de copy, para desenvolver a escrita. Eu também sempre gostei da escrita em si. Eu acho que é o meu melhor dom é escrevendo, sabe? Muito mais até do que falando. E isso foi lapidando a minha coprodução. Porque a gente começa com eu-keep, sabe? Eu-keep. Eu era a equipe ali. Eu era que fazia tudo. Era a estratégia. Hoje a gente tem mais de 11 colaboradores na nossa empresa de design, web design, gestora de automações, suporte, tudo. Mas eu era quem respondia os alunos. Eu era quem fazia arte no Canva. Eu era aquela pessoa que desenhava a estratégia. Então, tudo começou quando eu vi que o faturamento. Eu vi o faturamento tá dando certo. Aí eu comecei a ir atrás das expertises complementares. E aí fui fazendo o curso de tudo. Porque quanto mais curso eu fazia de outras áreas, mais eu faturava. Mas chegou um momento que não dava mais. Porque eu tenho um escritório físico, uma torre empresarial, eu tenho clientes, tenho cartela de clientes, eu tenho uma advocacia ali. Tenho demandas na advocacia e atuo como advogada. Mas o digital, eu até falei pra vocês, né, a gente estava conversando nos bastidores, ele é incomparável. Não existe profissão tradicional no mundo. Você pode me dizer médico, juiz, promotor, desembargador, o advogado mais bem-sucedido, não te traz a mesma escala do que o digital te traz. Não existe, não é uma competição. Porque não tem como competir. O digital sai na frente. Porque é a escala. Você vende um curso, nossas precificações é em torno de R$1.500, R$2.000. Você vende 300 cursos em uma turma. 200 cursos em uma turma. A gente já chegou a fazer turma com 500 alunos, sabe? Então, assim, é muita gente. Não tem como comparar os faturamentos. Diria que a gente trabalha na advocacia por vocação e no digital, além da vocação, vem um faturamento em escala, sabe? Sim, é fato isso. Não tem como competir, é muito difícil. Né? Agora, já que a gente tá falando aqui de início, você falou que pra você foi tudo muito intuitivo, assim, não foi uma coisa inicialmente muito pensada. Mas voltando ao momento que você tomou consciência do mercado, como é que foi o seu primeiro produto, sua primeira ação consciente de vendas no digital? Você lembra quais desafios? Oportunidades? Lembro super. Eu fui apresentada por mercado de lançamentos, né? Certo. O mercado digital, ele é muito amplo. Tem lançamento, tem perpétuo, tem mentoria, tem tantas fórmulas, né? E eu acho que você ser fidedigno a uma é a chave do faturamento. Eu acho que quem fica... Porque, assim, é óbvio que cada um vende o seu peixe. Não, compre... lançamento é melhor. Perpétuo é melhor. Mentoria é melhor. Pra quem? Para qual modelo de negócio? Para qual tipo de audiência é melhor, sabe? Eu acho que me manter fidedigna a lançamentos, a trabalhar com lançamentos por períodos, abrir, fechar carrinho, trabalhar determinada escassez, construir uma audiência, não ofertar toda hora, gerar demanda, trabalhar entrega, esse foi o ponto da virada. Me manter fiel desde o começo. Porque eu sou daquela máxima em time que tá ganhando não se mexe. Se fosse tão bom assim, e ficar mexendo a todo momento, não, agora a nova onda do mercado digital é mentorias. Não, agora a nova onda do mercado digital é perpétuo. Não, a nova onda do mercado digital é lançamentos. Agora a nova onda do mercado... Não, eu sempre me mantive nos lançamentos. E a gente sempre teve excelentes faturamentos. Por quê? Porque a gente ficou muito bom naquilo. A chave, se eu pudesse dar um conselho para quem tá me assistindo agora, acredita no teu propósito, no que faz sentido para você. Eu não gosto de ofertar toda hora. Eu não gosto de vender toda hora. Sinceramente, eu prefiro entregar conteúdo gratuito do que entregar conteúdo pago. Eu me sinto extremamente confortável dando um e-book, um modelo gratuito e captando aquela lead. E construindo um relacionamento. Eu me sinto muito confortável quando a minha audiência diz, Fabiola, abre teu produto. Eu preciso do teu curso. Eu queria comprar ele agora. Eu me sinto muito confortável, a minha audiência demandando do que eu dizendo, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto. Porque a venda... é muito natural. A gente não se esforça para vender. E aí eu entrei na minha zona de conforto financeira, na minha zona de conforto psicológica e na minha zona de conforto de princípios. Então, eu acho que você precisa saber quais são os seus princípios. Não é o princípio do cara que tá te vendendo o curso, aquela fórmula, aquele lançamento, aquela metodologia. É o teu princípio. O que te faz confortável, sabe, no mercado digital? Para mim foram os lançamentos, faz total sentido entregar conteúdos gratuitos, alavancar o nível de consciência da minha audiência, trabalhar com períodos curtos de carrinho, depois focar nas entregas daquela turma, para mim faz muito sentido. Botou muito dinheiro no meu bolso, vai botar muito ainda, se Deus quiser, e transformar muitas vidas consequentemente também. Legal, que legal. O seu primeiro produto, então, foi dentro da área de advocacia e já era um lançamento? Eu comecei abrindo carrinho.
era como se fosse um perpétuo, né, que a gente chama hoje em dia, que é essas aberturas sem prazo para fechamento. Porque eu não tinha consciência ainda, né? Foi lá em 2020, era uma empresa que trabalhava com cursos jurídicos. Sendo que essa empresa nunca tinha feito lançamento, mas aí eu comecei a estudar lançamento, comecei a apresentar esse mundo, né, de gatilhos mentais, escassez, estratégias intuitivas, não mais intuitivas, na verdade, né? Estratégias arquitetadas, né? Arquitetadas. E aí eu fiz um lançamento dentro dessa empresa que só vendia perpétuo, né? Que só vendia cursos... Assim, como é que foi isso? Cheguei pro dono da empresa e disse, olha, eu não queria abrir esse curso e deixar ele aberto. Desse jeito. Eu não quero abrir e deixar aberto. Eu quero fechar em 5 dias. Eu quero dizer, olha, você vai ter um período curto de vendas e nós vamos fechar o carrinho e você, para fazer parte dessa turma, você vai ter 5 dias de escolha. E vamos ancorar nisso em mentorias individuais comigo. Os 5 primeiros, mentoria individual. Os 10 primeiros, mentoria coletiva. E eu peitei 5 primeiros e 10 primeiros porque eu achava que ia vender pouco, né? Que nada, a gente vendeu mais de 500 cursos naquela época. Caramba. Meu Deus. E aí eu dobrava a mentoria. Era 5, virou 15. E mentoria era 10, virou 50 a mentoria coletiva. E aí foi a primeira vez que eu fiz um lançamento. Aí em 2021, já tinha estudado muito mais. E aí a gente começou a fazer lançamentos bem arquitetados e sempre com períodos de abertura de carrinho, que duram, às vezes, 24 horas. A gente já fechou vários carrinhos com 24 horas de inscrições. Que costuma ser bem rápido, né? Sim, porque o nosso foco não é o faturamento. É a transformação de verdade do aluno. Legal. A gente, quando chega e vê que, essa turma bombou, a gente fecha o carrinho com 24 horas. Fecha o carrinho com 48 horas. Gente, viver de propósito é tão mais rico. De verdade. Viver de propósito é muito mais rico. Eu nunca trabalhei uma escassez de eu vou fechar o carrinho simplesmente para vender. De verdade, era para entregar o suporte. De verdade, sempre foi com propósito. E isso sempre fez a gente faturar muito mais, porque a demanda fica reprimida e as pessoas se programam para comprar aquele curso de novo. E isso me fez me manter no mercado há mais de 5 anos. São mais de 7 mil alunos. E muitas provas sociais, muitos depoimentos de pessoas que compraram apartamento, carro, tudo. E a gente faz isso com os nossos especialistas também. E é uma transformação absurda que gera, sabe? A gente realmente cuida daquela turma, dá aquele suporte. E quando a gente fecha aquele carrinho, às vezes com 24, 48, 5 dias ou no máximo 7 dias, nunca passamos de 7 dias, sempre tem uma demanda grande para uma próxima turma, porque os alunos enxergam a transformação, enxergam a seriedade do trabalho. Nunca é a abertura de carrinho só para o faturamento, sempre é por transformação. E aí a gente começa uma entrega de mentorias, aulas, uma enxurrada para gerar já a transformação imediata, tanto para gerar prova social para um novo lançamento, obviamente, para gerar mais faturamento, como para transformar a vida daqueles alunos. E dá muito certo. E esse vem sendo o nosso segredo, sabe? Esse vem sendo o nosso segredo. Focar na experiência do aluno. Te leva ao longo prazo no digital. Porque não adianta você faturar e abrir uma turma. Não adianta você faturar e abrir 2 turmas. Não adianta você faturar e vender 3 turmas se você não tem durabilidade e transformação daquele teu aluno. Não adianta. É fato. Agora, Fabi, me diz uma coisa, uma dúvida mesmo. Entrando já mais no seu infoproduto, em como você construiu e arquitetou tudo isso, é difícil vender para o advogado? É muito difícil. Eu acho que é o nicho mais difícil que existe. Todo mundo diz isso, né, do seu nicho, mas o meu é muito. Porque eu tô vendendo para um público ultra qualificado. Um público que é cheio, literalmente, de direitos. Exato. E sabe seus direitos, entendeu? Verdade, né? É um público que tem absoluta consciência de que tem 7 dias de reembolso. É um público que sabe toda a legislação do Código de Defesa do Consumidor. É um público que tem um senso crítico maior. A barreira de entrada, a gente tem um conselho de classe que fiscaliza a atividade da advocacia. Então, eu tenho fiscalização. Antes de ser professora, eu sou advogada. Então, eu tenho fiscalização na minha atuação profissional. Então, por exemplo, a gente tem um especialista que é o Rogério. Ele é incrível. O arroba dele, no sentido de... A expertise dele é vender carro. Tanto é que é carro perfeito. Sabe? É para vender carro, é para ensinar as pessoas a comprarem carros com segurança, sabe? E o Rogério não tem barreira. Ele não tem um conselho de classe dizendo se a inspeção dele tá certa ou não. Muito mais Olha complexo, isso, né? Ele não precisa... simples o dele, é muito mais complexo simples. da advocacia. exatamente. Exato. E a pessoa que vai comprar o curso dele não precisa ter passado uma prova no exame. No meu caso, a pessoa que compra de mim, ela tem uma quantidade limitada que ela precisa passar por um exame, que é o da UAB, né? Então, é muito diferente, é muito amplo. A gente tem outra
especialista da harmonização facial, que ela vende. Quem pode realizar harmonização facial? Biomédicos, enfermeiros, cirurgião dentista, médicos. Então, tu tem um mercado muito amplo para vender. A advocacia é um mercado muito restrito. A gente tem uma quantidade de advogados e eu vendo para um subnicho da advocacia, que é a advocacia criminal, e ainda subnicho, que eu vendo os primeiros passos na advocacia. Então, eu ensino dos primeiros passos a segurança nos procedimentos criminais. Então, eu estou trabalhando com um nicho muito pequeno, que é um nicho que as pessoas têm muitas crenças limitantes, que é a advocacia criminal, tem medo de atuar na advocacia criminal. Então, é muito difícil, mas eu tenho uma máxima, que é o nicho te protege. Quanto mais especialista você é, mais você vende. É verdade. A gente ouviu aqui isso algumas vezes, né? E é lógico, né? Porque as pessoas, elas querem autoridades para ensinar para elas. Agora, já que a gente está dentro do nicho específico de advocacia, o que é que ao longo do tempo você percebeu que vende, o que é que funciona, o que é que não funciona? Funciona a transformação, efetivamente, de vida. Isso funciona super. Se você tem respeito na entrega do conteúdo, se você realmente tem um método, se você tem um passo a passo, se você se esforça para ser didática, se você se esforça para entregar conteúdo, se você se esforça para entregar materiais complementares que facilite o aprendizado do seu aluno, se você se esforça a fazer aulas ao vivo de tira dúvida, por exemplo, não entregar só o curso e deixar o aluno solto. Porque, por exemplo, na minha metodologia, as aulas ao vivo são indispensáveis. Por quê? Porque ela tira a dúvida do aluno ali do conteúdo. Eu faço imersões, trabalhando conteúdos que tem no curso, porque às vezes o aluno não chega até o final, não chega até o módulo final, ou não chega até o passo final que o curso entrega. Então, é mais fácil ali ir para o encontro ao vivo, e aí eu já trago e antecipo aquele método do final, para ele não precisar chegar até o final do curso para poder exaurir e ter resultados. E ter muita honestidade no que você está prometendo. É não prometer ficar multimilionário com a advocacia. É prometer que você vai ter um método que vai te ajudar a fechar seu primeiro contrato. É prometer que você vai ter um método para você ter segurança e saber o que é que você vai perguntar, o que é que você não pode perguntar numa audiência para um cliente. Método funciona muito. Respeito com a entrega funciona muito. E o suporte. Eu acredito muito nas aulas ao vivo, gosto muito do contato com o aluno, acredito nas aulas gravadas e acredito num bom material complementar. Acho que um bom curso é formado de tudo isso, que é o curso que se perpetua no mercado. Para você ter longevidade no mercado, você precisa ter um método. E eu digo isso para quem está começando hoje ou para quem já está no mercado e não tem mais resultados. Talvez você precise revisitar o seu método. Por que os seus alunos não estão tendo resultado? Porque está faltando um pouco mais de suporte? Porque está faltando um pouco mais de acompanhamento? Porque está faltando melhorar o seu material complementar? Porque tá faltando ali uma inteligência artificial para poder ajudar também? É isso que eu acredito que é o grande segredo de você se perpetuar. Porque o mercado digital, ele não é instável. Eu não vejo o mercado digital como instável, eu vejo o mercado digital como estável. Para quem tem um trabalho sério, para quem se mantém estudando, para quem se mantém sempre atualizado. Ele é super estável, porque eu tenho faturamentos estáveis e a cada ano a gente sempre fatura mais. Mesmo o mercado digital tendo cada vez mais, ficando mais caro os valores de investimento de tráfego, a gente sempre consegue faturar mais. Por quê? Porque a gente sempre consegue foco na experiência do aluno, foco no aprimoramento do produto, foco em sempre estar acrescentando novas aulas ao produto. E isso, você muda a vida do aluno e você renova seu produto. Ou seja, tu consegue ficar vendendo teu produto perpetuamente. Verdade. O teu aluno renova. A gente tem uma alta taxa de renovação do curso. Mais de 35% dos alunos recompram o curso. Porque a nossa duração de curso é 1 ano. Olha, e todos os nossos especialistas também. Por que é 1 ano? Porque eu quero faturar novamente. E por que é 1 ano? Porque eu sempre estou atualizando o curso. Tem sempre novas aulas, novos materiais, novos métodos que a gente coloca. Então, isso gera previsibilidade. Toda vez que a gente abre uma oferta de renovação especial, que ela dura 24 horas, os alunos se programam para fazer aquela renovação. Porque eles sabem que vão receber novos materiais e que vão receber os novos bônus também. E isso é a nossa estratégia. A gente sempre tenta fazer bônus novos, novas imersões, novas estratégias de entrega. Para quê? Para que o aluno possa ficar renovando. Ele está sempre dentro da minha esteira de produtos. Que maravilha, essa maturidade de mercado, né? E aí se o empreendedor ali, ele tem essa cabeça, tipo, eu tô num mercado que tá se atualizando o tempo inteiro, então eu preciso me atualizar junto, ele mantém, ele transforma o que era instável em estável. Agora, olhando assim para suas estratégias de captação de novos clientes, construção de base, eu vi lá no seu Instagram, você tem mais de 1.700 publicações. Eu queria entender que tipo de conteúdo tem performado bem por lá e como é que você usa disso intencionalmente para construir uma comunidade engajada e também atrair pessoas novas. Eu me mantenho fiel desde o meu começo à minha história. Eu acho que o nosso diferencial, falar sobre técnica, muita gente fala. E eu tenho certeza que muita gente melhor do que eu.
Tecnicamente, hoje em dia, doutorado, mestrado, PhD, ele não é um diferencial no mercado digital. A diferenciação do mercado digital é a história. É o storytelling que você coloca. Então, eu nunca abri mão do meu perfil nesses mais de 1.700 posts. De toda semana, ter um post lá falando que a Fabíola é a primeira formada da família. Que a Fabíola foi beneficiária do FIES. Que a Fabíola não tinha nenhum apadrinhamento. Que a Fabíola começou atendendo em shopping, em cowork. Às vezes no fórum mesmo. Sabe? Eu nunca fugi da minha história. Então, toda semana, se você entrar lá, você vai ver qual é o meu propósito. E o porquê que eu escolhi, por exemplo, ser advogada criminalista. Porque eu acredito que isso que gera conexão. É o propósito. É o porquê que você tá ali. É um conteúdo inspiracional, ele gera muita conexão. E as pessoas compram de quem ela tem conexão. Fato. Um dos segredos da venda, pra mim, baseado na minha história, por todos os faturamentos que eu já tive ao longo da caminhada, é a conexão. É sua história de vida. A maneira que você passa aqueles aprendizados. Porque eu digo, você pode aprender a iniciar na advocacia criminal, mas você vai aprender com uma pessoa que não tinha nenhum apadrinhamento. Você vai aprender como é que você começa sem escritório físico, porque eu comecei sem escritório físico. Você vai aprender com uma pessoa que começou ali sem saber como começar. Então, isso conecta muito. Isso conecta você aprender com quem realmente começou do zero. E eu faço muita questão dessa conectividade. Além, obviamente, do conteúdo mesmo técnico, sabe? Existe muita onda no Instagram, né? Reels, carrossel, post único, legenda. Eu comecei no Instagram ainda quando era post feed, legenda enorme, né? Várias hashtags. Não, eu sou da época da hashtag. Eu sou da época do check-in do Facebook, né? Sou da época do check-in do Facebook. Então, assim, eu nunca fui na onda. Faço Reels? Faço Reels. Faço post carrossel, faço post único. Eu acho que a gente precisa se manter na nossa essência. Eu gosto muito de escrever, então eu faço textões. Textões. E a gente vai se conectando. A venda é um funil. Vai ter gente do topo, vai ter gente do meio e vai ter gente do fundo de funil. E assim, eu nunca me atentei muito às métricas de engajamento. Assim, nossa, flopou esse post. Nossa, deu muito bom. Eu realmente posto com coração e com muita estratégia. A história é pra gerar conectividade e porque eu tenho muito orgulho das minhas origens. E eu acho que você olhar... E eu jamais deixaria alguém entrar no meu perfil e dizer assim, poxa, ela tá fazendo aqui viagem internacional. Ela tá com uma bolsa de grife. Ela tá com um relógio de grife. E não saber o porquê daquilo. Não existe a possibilidade de eu postar comprando um Cartier e não dizer que eu comecei indo de chinela havaiana pra faculdade. A minha primeira sapatilha, eu chorei quando eu fui pra faculdade. Quando meu avô comprou minha primeira sapatilha. Entende? Então, eu acho que é essa conectividade que faz vender, sabe? É a história aliada a um bom conteúdo técnico. É imbatível, é a trinca perfeita. Então, dos 1.700 posts, tem muita história, tem muito conteúdo técnico, tem muita prova social. E os 3 fixados, um é prova social, outro é história e outro é história. Por quê? Porque eu ainda acredito que a história é o ponto de conectividade que faz a venda. Eu concordo com você. Muito bom. Eu acho que e é muito difícil, às vezes, para as pessoas, para os novos especialistas, terem clareza de que história que eles querem contar. Às vezes tem gente que é tão boa tecnicamente, assim, tipo... boa em tudo, no que ela faz. Ela domina a área de atuação dela. Só que, na hora de comunicar isso na internet, ela esquece dessa parte da história, justamente porque ela nunca olhou pra isso. A gente já teve alguns Aqui, casos, algumas né? vezes a gente fala, caramba, eu vezes. poderia ter aproveitado. Às vezes a pessoa conta uma super história pra gente no almoço. E fica, uau, muito impactante. Aí, cheia senta, de empatia e tal, e emoção. A gente senta, tipo, parece que virou uma chavinha. Não, cara. técnica. Vamos falar de técnica. Especialidades. Eu não acredito que as pessoas compram curso pela técnica. Eu também não. Eu acho que as pessoas compram pelas pessoas. Hoje, o mercado digital é um mercado feito de pessoas, de muita humanização. As pessoas, elas acompanham a tua rotina, as pessoas, elas acompanham os teus valores, as pessoas, elas querem saber quais são as suas opiniões, e elas se conectam com você com base na humanização. Quanto mais humanizado, mais você vende, na minha opinião. Eu sou do marketing digital humanizado e acredito muito de quanto mais você humaniza, quanto mais você se conecta com a sua audiência, mais você fatura. Eu acho que, de verdade, o segredo do faturamento milionário é a conexão com pessoas. É propósito. Eu acredito também. Agora, me tira uma dúvida. As pessoas perguntam muito, né? O que é que minha audiência quer ver? Então, dentro da sua história, dentro das suas especialidades, o que é que você escolhe mostrar? Por que você escolhe mostrar essas coisas para a sua audiência especificamente? Que não é a mesma do emagrecimento ou da renda extra, por exemplo, talvez. Hoje, eu consigo perceber que uma das maiores fragilidades é a prática.
Infelizmente, as faculdades hoje em dia não preparam para prática. Elas não preparam para... Cheguei, pronto, saí da advocacia. Como eu vou atender o telefone se um cliente me ligar agora? Oi, tudo bem? Eu digo o quê? Primeiro ponto. Se um cliente ligar agora. Tipo, um cliente tá... Eu sou da área criminal, né? O cliente acabou de ser preso. A mãe dele tá te ligando e dizendo... Alô? Eu preciso de você como advogado criminalista. Qual é a sua pergunta? A primeira pergunta que você faz? Qual é a segunda pergunta que você faz? Você chega na delegacia sem pagamento ou com pagamento prévio, recebe depois, faz antes, faz um contrato rápido ali, não faz, cobra só pela cliente flagrante ou cobra para fazer depois uma audiência de custódia. Isso a faculdade não te ensina. A faculdade te ensina o que é uma audiência de custódia, o que é um flagrante criminal. Mas ela te ensina quais são as 3 primeiras perguntas que você tem que fazer para uma pessoa quando está custodiada. Ou, sentei aqui, numa mesa de audiência, ou vai começar agora uma sustentação oral. Eu começo cumprimentando como? Aqueles desembargadores. Depois eu construo minha linha de raciocínio como? Eu finalizo como? Será que se o promotor de justiça falar uma determinada coisa, eu impugno na hora, eu faço pela ordem, excelência? O que é o pela ordem, excelência? Uma intervenção sumária? Eu posso fazer isso numa audiência? Eu posso cortar o raciocínio do juiz? Eu posso cortar o raciocínio do promotor de justiça? Isso a faculdade não te ensina. Então, eu venho na produção de conteúdo justamente mostrando que, quando você atender o primeiro telefonema do seu cliente, você vai falar isso, isso e isso. Esse é o passo a passo. No seu primeiro flagrante, passo 1 é esse. Passo 2, quando entrar na delegacia, é esse. Pra ser bem exemplificativo, quando você entra na delegacia, não é com o cliente a primeira pessoa que você fala. É com o delegado de polícia. Como é que você vai conversar antes com o cliente, antes de saber qual é a tipificação do crime? Qual é a amplitude do crime? O que é que foi apreendido? Se eu falo primeiro com o cliente, eu não vou ter, provavelmente, uma segunda oportunidade de falar com o cliente. Então, eu nem sei qual... O delegado pode ter botado 3 crimes e o cliente me dizer só 1. Então, eu tenho que chegar para o cliente já com a informação correta do que foi apreendido, do que foi colocado para ele, para só então orientar ele. Que legal. Isso Muito, a faculdade não ensina. Então, é justamente esse passo a passo, esse método que eu ensino, que eu explico para quem nunca fez um procedimento antes. E ele quer chegar sem a sensação de insegurança, sem, meu Deus, eu faço o que agora? Eu espero me chamarem? Eu me apresento? Eu vou lá e entrego minha carteira da OAB? É o passo a passo. Esse passo a passo, sem dúvida nenhuma, quem começou do zero como eu, sabe, de cós salteado, porque parece que a gente tem marcado... Eu diria que tatuado na pele. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu tenho todas as marcas do começo da minha advocacia. Eu lembro quem foi minha primeira cliente, eu lembro qual foi o valor dos meus primeiros honorários, eu lembro a primeira vez que eu entrei na delegacia, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma sustentação oral, porque é muito inesquecível. Quando você começa do absoluto zero, vem de uma realidade social como eu vim, de uma família com analfabetismo. Primeira formada da família. Fui beneficiária do FIES. Eu sustento minha mãe. Eu tenho minha casa, né? Mas eu sustento minha mãe. Então, eu não podia dar errado na vida. Quando você precisa se sustentar, você tem um boleto para pagar. Eu tinha, na época, quando eu iniciei a advocacia, eu tinha um Onix 1.0, que eu paguei em 72 parcelas, acreditando na bolsa do estágio. Então, quando você não pode dar errado. Porque tem muita gente que diz, mas se der errado, começa de novo. Não tinha por onde começar. Se eu desse errado, eu passava fome. Então, era um único sustento. Então, eu lembro exatamente o passo a passo e lembro todos os erros. E lembro todos os acertos. Então, é esse passo a passo de o que é que eu vou falar para o meu cliente, como eu vou me portar. É esse bastidor técnico, não, às vezes não técnico até, de posicionamento mesmo. Ensinar um posicionamento. Pra onde Esse eu ir? ensino. Esse eu ensino. Nossa, Então, quando por eu isso- fazia direito, eu ia comprar fácil esse Então, produto. Certeza. Por isso que a história conta tanto, né? Tipo, demais. A sua trajetória é o jeito que você superou os seus desafios. E só você sabe esse jeito. Por isso que é tão importante focar nisso. Agora, pensando nas suas estratégias de vendas. Como é que você faz isso hoje? Quais são as suas principais estratégias de vendas? Uma vez que uma pessoa chega ali, se conecta com você e fala, não, quero comprar da Fabiola. Por onde que eu vou? Eu acho um link na sua bio. Existe um post intencional para me levar para um caminho de venda, que é um funil também? Como é que funciona isso hoje? A gente sempre tem na bio. A bio hoje em dia é portfólio de serviço, né? Eu digo isso pra todo mundo que assim, tem contato comigo. Hoje a bio é um portfólio de serviço. A pessoa não pode entrar e ter seu signo na sua bio, né? Ela tem que ter... Não pode. Não pode ter que é casada, que é mãe de pet ou mãe de 2, né? Ela tem que ter o que você faz, como você ajuda as pessoas. A bio do seu Instagram é como você muda a vida das outras pessoas. Ela tem que ter como você ajuda elas. Por que eu vou seguir aquela pessoa? Por que eu vou seguir a Fabiola? Ou por que eu vou seguir a QIFI? Por que eu vou clicar no link da bio da QIFI? Então, nosso link da bio é Aprenda Comigo. Aprenda Comigo. Dos primeiros passos à segurança procedimental
mais de 7 mil alunos por todo o Brasil. Te ensina a rentabilidade na advocacia autônoma, porque eu acredito muito na máxima do empreendedorismo, de você ter autoridade, construir autoridade no seu nome e no seu sobrenome. Acredito muito nisso, eu acredito que trabalhar para os outros não é o caminho, o caminho é você construir a sua visibilidade, construir a sua autoridade no mercado. É não depender de terceiros, é fazer o seu negócio. É você ser o dono do seu negócio. E todos os nossos especialistas também têm essa mesma máxima. E aí, vai para um link ali de lista de espera. Tem um link, né, para palestra, lista de espera, tem os cursos. E tem os conteúdos no perfil, que às vezes a gente libera materiais gratuitos, totalmente gratuitos, com a intenção de deixar a pessoa no funil. Fazer com que a pessoa entre no funil. Coloque e-mail, coloque o WhatsApp, para quando a gente abrir carrinho, ela receber aquela oferta. Tanto é que eu tenho mais de 100 palestras pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal da OAB, que é a nossa entidade máxima. E todas as palestras têm 2 QR Codes na minha palestra. Um que leva pro meu Instagram, que é como se fosse minha base de leads, e outro entregando um conteúdo gratuito. Um e-book de resumo daquela palestra, mas é um e-book que entrega muito mais do que um curso pago. Para quê? Para levantar o nível de consciência daquela audiência, pegar os dados dela, ela ver que com um e-book, uma palestra minha, ela já teve a vida dela ali transformada com uma virada de chave, e aí ficar bem propícia a comprar o meu produto quando eu abrir carrinho. É muita clareza das estratégias, muito. né? Mas é a pessoa que tem Isso que os dois lados. É os meus dois lados, né? De coprodutora e Muito especialista. massa. Inclusive, já passando um pouco para esse lado da coprodução. Quando é que você decidiu ser coprodutora de outros experts? E mais do que isso, né? Experts fora do direito. Previsibilidade. A gente tinha muita previsibilidade. Eu sempre tive todos os ramos da equipe. Eu sempre fiz a minha produção de conteúdo. Eu sempre tive o domínio de tudo. E fiz curso de tudo, né? Hoje, todos os setores que tem na nossa empresa, eu digo que o meu marido ele foi meu primeiro gestor de automação. Porque a gente está no mercado de lançamentos desde que o Israel encaminhava, que o máximo era 5 mensagens de WhatsApp que você podia mandar. Aí, quando a gente entrava na live ao vivo, o Israel ficava lá encaminhando as 5 mensagens de WhatsApp. Em todos os grupos antigos, grupos do lançamento, né, amor? Ficava encaminhando. Meu primeiro gestor de automação foi meu marido, né? Aí ficava encaminhando lá e a gente mudava o link, porque os grupos enchiam, né? Tinha um limite, o WhatsApp, 200 e poucas pessoas. 256, eu acho. 256. Aí tinha que mudar o link, porque não tinha automação pra poder mudar o link de maneira automática. A gente é dessa época, gente. A gente é dessa época. Então... E aí a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo. A gente sempre teve muita clareza do passo a passo, sempre foi muito previsível. Nunca deu errado. A margem de lucro sempre foi muito alta. A gente nem sabe o que é empatar um lançamento. Prejuízo, então, nunca, nem pensar. Então, sempre teve muita previsibilidade. Aí, a gente... E muita gente chegava pra mim e falava, pô, Fabíola, quem é que faz teus lançamentos, hein? É muito bacana. Cara, é muito massa, uma audiência de milhares de pessoas ao vivo. Quem faz? Eu, meu marido. E aí, virou a chave de... Vamos lançar outras pessoas? Será que a gente consegue replicar tudo que a gente faz comigo com outras pessoas? E aí, começamos a lançar outras pessoas. E sempre, a gente pegou pessoas que botavam... Nossa, a gente tem uma especialista de harmonização facial que ela botava 100 pessoas numa live. A primeira live que ela fez com a gente, ela botou 2.000 pessoas ao vivo. Caramba. A gente pegou um especialista que... também vinha de lançamentos, assim, que infelizmente não davam certo, porque faltava estratégia. E na primeira live dele, a gente botou mais de 1.000 pessoas na live. Então, e hoje em dia, principalmente com tanta divisão de audiência, né? Você botar mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na live, em nichos, nichos pequenos. Como consultoria automotiva, harmonização facial, nicho jurídico. É um feito. Então, a gente sempre conseguiu replicar tudo isso. Tanto é que o nosso lançamento de janeiro agora... A gente fez um único lançamento que a gente investiu 100 mil reais de tráfego e fez 850 mil reais. 850 mil reais. Botando 2.000 pessoas na primeira live. Ali, de um especialista que vinha sem resultados no digital. Então, sem dúvida nenhuma, a gente aprendeu o método. E é o que eu te falei bem no início da nossa conversa. A gente é muito fiel ao método. Esse negócio de inventar muito, de ir na modinha, na nova onda. Não, a gente é muito fiel ao método, sabe? Eu chego a ser metódica às vezes, com relação ao método, porque o método funciona e você precisa replicar. Você precisa ter organização para replicar. E se você escuta muito aqui, vai em outro método ali, você acaba se perdendo. E aquilo funciona para aquela outra pessoa, sabe? E acreditar nos processos, seguir os processos, ter didática nos processos e respeitar muito a audiência. É muito importante respeitar a audiência. Agora, Fabi, fala pra mim.
O que é mais difícil? Lançar o seu próprio produto ou lançar o de outras pessoas? Se lançar ou lançar outras pessoas? Essa pergunta é muito boa. Os meus especialistas agora, que me desculpem, mas é muito mais difícil a coprodução. É mais muito. difícil a É coprodução. mais desafiadora. Por quê? Porque não sou eu que tô dando aula. Então é imprevisível. É imprevisível, porque assim, o especialista, ele não tem a obrigação de estudar as estratégias daquele lançamento. Ele não tem a obrigação de saber o empilhamento de gatilhos mentais. Tanto é que a gente faz o script. A gente passa pro especialista o script, ele lê, é tudo roteirizado. Realmente a gente roteiriza do início ao fim. A gente trabalha com teleprompter também. Então é tudo bem arquitetado, passo a passo, passo a passo. O do bom dia ou até o boa noite. É do início, estamos iniciando a aula, estamos finalizando a aula, Perfeito. até as premiações, é tudo roteirizado. Mas as lives, às vezes, a gente faz ao vivo, né? As lives, então, ela tem imprevisibilidade. Então, a entrega do conteúdo, para mim, sempre é o grande ponto. E é o ponto da venda também. As estratégias são muito importantes, mas a entrega do conteúdo por base do especialista é muito importante. E no mercado digital, às vezes existe a crença limitante de quanto mais você entrega, será que vende mesmo? Será que se eu entregar tudo isso, eu vou vender? Será que eu não tenho que esconder uma coisinha ou outra, um passo a passo aqui, um método ali? Será que se eu não esconder isso aqui, a pessoa vai comprar meu curso? Então, eu tenho já consciência, como coprodutora e especialista, de que eu vou entregar meu máximo. A pessoa, se não sair transformada da minha aula, é porque ela não quis, porque eu entreguei tudo que eu podia. E aí, o especialista, ele precisa entender isso. E nem sempre é fácil. Por quê? Porque você não sabe, tá na mente da pessoa. Será que ela entregou tudo que ela podia? Eu pedi pra ela entregar tudo que ela podia. Mas eu acredito, pelo todos os resultados e faturamentos que a gente tem até agora, que todo mundo que fecha com a gente, né, que a gente lança em si, ali os nossos especialistas, eles são genuínos. Eles são genuínos no que fazem. Porque isso é nossa máxima, é nosso código de ética de lançamento. Acaba que vocês também atraem profissionais semelhantes ao que vocês acreditam, valores próximos. Isso é muito importante. Agora, ser coprodutora te tornou uma especialista melhor? E se sim, o que é que você aprendeu lançando outras pessoas que você aplicou na sua realidade? Sim. Eu comecei a entender melhor a visão do outro, sabe? Porque sendo especialista e tendo alunos, você sempre está na posição de autoridade perante o aluno, né? Você sempre está na posição de autoridade. E quando a gente é coprodutor, a autoridade é o nosso especialista. A autoridade é o nosso especialista. E o nosso especialista, a gente tem muita flexibilidade nas reuniões, na estratégia. Eles têm a liberdade, o conforto de opinar. Então, às vezes, numa opinião, eu consigo pegar uma visão que eu não tinha, sendo as duas coisas. Porque a minha visão não é só como especialista, é como produtora também. E ter a visão só do especialista, às vezes, eu aprendo super. Por quê? Porque eu consigo ver o mais próximo possível da cabeça do meu aluno. Perfeito. E que a minha é completamente diferente. Isso faz muita diferença em faturamento, no digital, no amadurecimento como profissional. Legal demais. Agora, como você conhece os dois lados da moeda, do lado da coprodução, o que você acha que um coprodutor hoje precisa entender na hora de fechar um novo contrato? Quais são os cuidados que ele deve tomar? O que ele deve considerar nesse momento? Porque é uma via de mão dupla ali, você tem que conhecer com quem você está fazendo novos negócios, né? A coprodução, ela é muito difícil. Eu vejo isso muito difícil. Por quê? Porque o especialista, ele não consegue ter resultado sem a coprodução. Mas, às vezes, o especialista, e eu vejo isso no mercado, falando isso de mercado digital, o especialista acha que se ele abrir aquela live e dar o conteúdo dele, ele vai vender. E não vende. Não vende. É verdade, né? São poucas pessoas que têm esse carisma, assim, então... A gente já viu isso algumas não vende. vezes. E não se trata nem só de carisma. É porque o que vende é a estratégia. A venda no mercado digital, quando você trabalha com lançamentos especificamente, como eu trabalho, ela tem um conjunto de gatilhos mentais, empilhamentos, e cada live ela tem um propósito. Aquele período em que você está capturando lead, aquele período que você está ali abrindo e fechando o carrinho, ele é totalmente intencional. E a partir do momento que, se você não respeita uma pessoa que estuda aquelas estratégias e que vive e respira aquilo, e que sabe o que está fazendo, porque já replicou aquilo ali mais de 30, 40, 50 vezes, você vai fracassar. Porque você está agindo intuitivamente. O mercado digital, ele não tem mais espaço para intuição. É verdade. Não tem mais espaço para intuição. Se você não segue a pesquisa, se você não ouve a sua audiência, a gente faz pesquisa com mais de 2.500 pessoas, 3.500 pessoas, e eu leio um por um na pesquisa.
Os criativos, a copy não é feita da minha cabeça. Se inscreva no meu curso. Não. É usando as palavras que a pessoa colocou na pesquisa. Se ela coloca a palavra estagnada, perdida e insegura, eu tenho que utilizar no meu criativo estagnada, perdida e insegura. Não é a palavra do meu vocabulário que eu utilizo. É a palavra que a minha audiência utiliza. No meu CPL, eu não uso as palavras do meu vocabulário. Não é o meu repertório técnico que eu tô falando ali. É a dor que aquela audiência colocou dentro do questionário, dentro da pesquisa. Então, ela não é uma simples aula, não é abrir e ensinar meus conhecimentos técnicos, não. Ele é arquitetado para a pessoa dizer, poxa, ela tá falando para mim. Eu sinto exatamente isso. Essa era a minha principal dúvida. Na área de consultoria automotiva, na área do direito, na área da harmonização facial. E isso é a coprodução. Então, eu acho que para ter um faturamento muito bom e para ter resultados de lançamentos extremamente rentáveis, você precisa respeitar a coprodução. Você precisa respeitar as estratégias de coprodução. E ser especialista. E entender que você é especialista, você sabe daquela aula, mas aquela aula ela não é uma aula que você pode dar numa graduação, numa pós-graduação. Ela é uma aula extremamente intencional e direcionada de acordo com as estratégias da coprodução. Porque se você não segue as estratégias da coprodução, você vai fracassar. Isso é fato. Então, eu como especialista, assim, que fui a equipe desde o comecinho, né? Hoje em dia a gente tem muitos colaboradores, mas iniciei sozinha, eu vejo muito respeito a quem é coprodutor, sabe? E eu queria muito que todos os especialistas, como eu sou também, respeitassem a coprodução. Respeitassem as estratégias da coprodução. Porque você não estudou para aquilo. Você fez quantos cursos? Estudando gatilhos mentais, estrutura de lançamento. Você leu quantas vezes a pesquisa? Porque geralmente, às vezes, o especialista não lê nenhuma vez a pesquisa. Você entrega o roteiro na mão dele, ele dá a especialidade. E aí tá tudo certo. E é isso mesmo. Ele não tem que se preocupar com a pesquisa, ele não tem que se preocupar com a audiência. E se ele tá se preocupando com isso, é porque ele não tá confiando na coprodução. E vai dar errado. E vai dar errado. Porque, de verdade, não é confiar cegamente, mas é confiar profissionalmente. É você não adentrar numa área que não precisa. O teu foco é na tua produção de conteúdo. O teu foco é responder caixinha de pergunta. O teu foco é mostrar a tua autoridade. O teu foco é dar a melhor aula da tua vida. Sempre. A cada vez que você ministra uma aula. E o foco da coprodução é entender a audiência, entender as dores da audiência, arquitetar o lançamento, arquitetar o funil, arquitetar ali os leads que vão estar naquela aula. E cada um respeitar a coprodução, respeitar o especialista respeitar a coprodução. Eu acho isso fundamental. Uhum. Aproveitando essa sua clareza, quando você pega um novo projeto, como é que você estrutura ele do início ao fim? Primeiro eu começo com pesquisa, sempre. A gente sempre começa com um e-book gratuito de pesquisa, uma sequência de stories, de perguntas, questionamento. Qual é a sua maior insegurança? Qual é o seu maior sonho? Essas perguntas, para mim, de verdade, é a chave de qualquer lançamento. Qual é a sua maior insegurança? Qual é o seu maior sonho? O que é que você gostaria de aprender comigo? O que você quer aprender comigo? Eu acho isso muito importante. Também saber qual é a faixa de rendimentos daquela pessoa, eu acho fundamental. Até para a precificação do seu produto. Porque senão você precifica errado. Vai vender para uma audiência que ela tem um poder aquisitivo menor, um produto muito maior, que a pessoa nem tem um cartão para poder comprar. Vai gerar desejo, vai gerar demanda, mas vai comprar de outro. Por quê? Porque não tem um dinheiro para comprar. Então, essa pesquisa de mercado, ela é o que norteia o teu produto. Você não vende o que você gosta, você vende o que a sua audiência pede. Se você vender o que você gosta, você vende para você. E você não é o seu público. Eu não sou a minha persona. Eu não sou a minha persona. Se você tá na posição de ensino, é porque você não é sua persona, entendeu? A sua persona, ela é aquela pessoa que ainda está perdida, mas que ela quer chegar onde você chegou, entendeu? Então, você não é sua persona. Hoje, eu não posso vender um curso achando que, baseado no meu cartão, baseado no limite que eu tenho no meu cartão, ou baseado no limite do cartão da Fabíola do começo. Entendeu? Hoje eu tenho um cartão Infinity, então eu vou precificar aqui meu produto com 5 mil reais, porque ele vale, mas a sua audiência não tem 5 mil reais para dar no seu produto. E quem tá começando, geralmente, uma profissão não tem. Então, aí ele tem aquele cartão Nubank, que ele vai juntar com outro cartão, e que ele vai parcelar em 12 vezes, e isso aí é importante você lembrar. Você nunca pode perder as suas raízes. Para vender no digital, você precisa entender e voltar pro teu começo. Eu quero vender para quem eu era. Então, qual era a dor dele? Qual era o sonho dele? Qual era o limite do cartão dele? Qual era a oferta que eu compraria? Essa é a chave do digital. A chave do digital também é escutar a audiência. Então, pesquisa é muito importante. A pesquisa da audiência é muito importante. E de quebra, a gente sempre dá um material gratuito para a pessoa preencher a pesquisa, né? Dá um e-book mega completo, um guia, modelos, conteúdos para ela replicar no Instagram para estimular, né? Para dar algo em troca. Vai preencher essa pesquisa aqui para mim?
Pois eu vou te dar um super presente pra você preencher isso aqui e você vai ser muito transformado com esse presente. Que legal. Eu ia até perguntar como é que você faz essas pesquisas e tal, mas através do e-book você gera um estímulo e a pessoa só precisa ter as perguntas certas. O e-book é uma ali. isca digital, né? Legal. É uma isca digital. A gente coloca aquele e-book também pra poder captar lead, pra pegar os melhores dados da pessoa, né? Porque geralmente quem preenche a pesquisa, ele é um público mais seleto, é uma lead muito quente. E quando você tá dando algo em troca, fica mais fácil a pessoa preencher até o final, porque a pesquisa se torna obrigatória. Então, dá a isca digital, pega os dados e dá uma satisfação, um presente para aquela pessoa. E tem que ser um baita presente. Geralmente, o melhor presente do meu lançamento é o da pesquisa. Por quê? O melhor conteúdo dos nossos lançamentos são da pesquisa. Por quê? Porque é o estímulo de escutar a audiência. Lançamento só é bom se a gente poder escutar a audiência. E uma vez que essa pesquisa é executada, você entende para quem é que você está se comunicando e vendendo, qual o próximo passo? Trabalhar os conteúdos de acordo com a pesquisa. O que é que eles mais querem aprender? Aí são o conteúdo das 3 aulas. E durante essas 3 aulas é trabalhar as dores e os desejos da audiência que ela te falou na pesquisa. Nunca é sobre você. Nunca é sobre você. É sempre sobre o seu lead. E aí, essa pesquisa, ela arquiteta qual é o conteúdo. As 3 aulas vão ser baseadas nesse conteúdo. Então, quanto mais você lança, mais você tem know-how para fazer lançamentos cada vez mais acertados, porque tua base de pesquisa vai crescendo. Então, hoje, a gente já tem uma certa previsibilidade. Eu já sei decorado o que o pessoal fala, sabe? Tem uma mudança ou outra de acordo com algum evento, assim, que acontece como uma pandemia, que muda, traz muita insegurança. Mas hoje, assim, em condições normais de temperatura e pressão, geralmente sempre se repetem as mesmas dores e as mesmas aflições. Mas quando você está começando pela primeira vez, se você estiver começando pela primeira vez no digital, começa com a pesquisa. E nunca fuja da pesquisa. Sempre se mantenha ali coeso as dores e desejos da sua audiência. Ah, mas eu vou entregar 3 vezes a mesma aula? Vai. A pesquisa não está se mantendo a mesma? Você satura, a sua audiência não. Ah, mas eu não poderia mudar, eu não poderia dar para um próximo passo? Você nunca vai ser autoridade, então, no assunto. Porque a autoridade é da repetição. Por exemplo, eu ensino primeiros passos na advocacia, né? Para ficar mais claro o exemplo. Certo, eu comecei a vender cursos em 2020. Então, eu tenho gente agora que já tem 5 anos de carreira, que já não está dando mais os primeiros passos na advocacia. Ela já está atuando nos tribunais superiores, no STF, no STJ. Porque eu encontro. Eu vou em Brasília sustentar, eu encontro alunas minhas que hoje em dia são presidentes de comissão da OAB. A presidente do Conselho Nacional da Jovem Advocacia foi minha aluna, atualmente. A Gabizinha, ela foi minha aluna. E ela já está em um outro momento de carreira. E se eu mudasse? E se eu fosse seguindo? Eu nunca seria a autoridade no meu nicho. A autoridade, ela se dá pela repetição. Então, eu sempre vou ensinar os primeiros passos da advocacia. Eu sempre vou dar aquele passo a passo. Agora, é óbvio que eu vou reformulando a aula, vou melhorando o método, escutando cada vez mais a audiência. Eu vejo que, por exemplo, eu dei aula antes pandemia e pós-pandemia. Eu reciclei minha didática. Por quê? Porque existe uma deficiência hoje em dia no ensino superior do Brasil, entendeu? Ficou muito mais deficiente. E agora, com a inteligência artificial, tá muito mais difícil. Então, a gente vai adaptando a linguagem, vai adaptando a didática, vai melhorando os métodos, vai melhorando hoje em dia, a gente disponibiliza comando de ChatGPT. Entendeu? A gente disponibiliza comando de ChatGPT para atender cliente, para produzir conteúdo no Instagram. Isso não era em 2020, não era em 2021, não era em 2022. Então, a gente tem que ir se adaptando, mas fiel ali ao teu propósito, ao teu nicho, ao teu conteúdo. Perfeito. Muito legal, bom. Nossa, gente, bom. vocês estão tirando tanta estratégia. Autoridade Né? se dá Tá pela conseguindo, repetição. Não vou esquecer dessa frase. Essa Pois frase é é. muito importante. Qual? Autoridade se dá pela repetição. Edição. Isso Perfeito, é muito né? importante, porque senão você nunca vai ser autoridade de nada. Porque as pessoas não vão lembrar de você. Porque eu dei mais de 100 palestras pela Ordem dos Advogados do Brasil. Todas as minhas palestras são primeiros passos na advocacia. Todas. Que legal. Por quê? Por causa da repetição. Porque você vira autoridade através da repetição. Se você muda de galho em galho, de conteúdo em conteúdo, eu vou evoluir porque a minha audiência evoluiu. Não é o segredo. A audiência, ela se renova. Ela vai se renovando, vai chegando novas pessoas, vai... É um ciclo, entendeu? É um ciclo. E que bom que eu quero que meus alunos cresçam e que eu vá formando novos. Que Que legal. legal. Muito massa. Muito bom. Agora temos aqui um momento mais dinâmico do nosso Yes. podcast, que é o bate-bola jogo rápido.
que acontece o seguinte, a gente faz perguntas rápidas pra você aqui e você pode responder com uma palavra ou no máximo uma frase. Nossa, Foi certo? poder de síntese, né? Poder de síntese. Não, a gente Não vai sei se eu passar sou... liso, né? Eu não sei se eu sou tão boa no poder de síntese. Vamos lá, vamos ver. Eu vou começar aqui, ó. Uma habilidade que todo empreendedor digital precisa desenvolver. Oratória. Coproduzir ou criar o próprio produto? Coproduzir. Qual é o maior mito sobre vender no digital que você já ouviu? O mercado está saturado. O que é mais difícil, atrair seguidores ou transformar seguidores em clientes? Atrair seguidores. Maior erro que alguém pode cometer em um lançamento? Não respeitar a coprodução. E por fim, qual é o 80-20 do seu sucesso? 80-20, 80% propósito e 20% estratégia. Passou liso. Não, ainda falou, será que eu vou ter poder de síntese? Modesta. Humildade, né? Caramba, temos o que agora, Que depois de bate-papo assim, um incrível, bate-bola, jogo rápido, sensacional. Nós temos mimos. Mimos da Kiwi. mimos Faz. Kiwi. Mas, né? Porque, gente, eu recebo coisa em Presentinhos. casa, eu recebo coisas aqui, eu fiz massagem relaxante hoje, então... eu tô preparadíssima, eu tô leve. Estão ficando mal acostumados já, né? Olha Amei! esse Tem pra cabelão. ti. Não acredito! Claro, Caricatura e tudo, eu Tem amei. pra ti e pro Israel, Esse aqui, né? Amei Esse aqui é o do super! Eu amei super! Vou usar muito, amei! Tem seu nome aí Ai, também. gente, deixa eu mostrar. Ou esse ruivo aí Ainda ficou. Tá um dos Eu mais amei. parecidos até hoje. Gente, eu amei muito! Isso é pra agradecer sua presença, você ter não só faturado 1 milhão, mas ter vindo aqui compartilhar tanto conteúdo extremamente valioso com nossa audiência. Tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando, então já deixa aí suas redes sociais pra o pessoal te seguir, vai aparecer na telinha, inclusive. Então, meu Instagram é @FabiolaAmorim_. Então, eu compartilho muita coisa, desde o look do dia ali escolhido, até a minha rotina, a prática na advocacia. Então, é um Instagram, assim, que eu trago muita humanização, que eu te falei que eu considero que é a chave do sucesso, e muita técnica também. Legal demais. Pra quem ficou até o final desse podcast, vai seguir a Fabiola com certeza, porque foi um podcast sensacional. Incrível. Você se comunica muito bem, é Muito super obrigada, didática. Eu fiquei com vontade de aprender mais com você. Segue a Fabiola. E pra quem ficou até o final, além de seguir a Fabiola, precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou com a gente até o final e foi agraciado com esse conteúdo incrível, deixa aqui seu like pro YouTube entender que esse é um conteúdo valioso e distribuir pra mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e aproveita, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. Por fim, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse episódio, que a gente lê todos eles. E Carol, onde a gente encontra essa galera linda? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera!